Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma quinta-feira. Daqui a pouco eu vou chamar a Michele Tonon. A gente vai conversar, retornando aqui para as nossas quintas-feiras, em que a gente vai conversar sobre a parte especial do direito penal, principalmente crimes contra a dignidade sexual. Eu até abri uma caixinha na semana passada no meu Instagram para a gente escolher um tema para que a gente voltasse a fazer as lives, pedir sugestão de temas de penal ou de processo penal. Recebemos algumas, mas dentre elas, aquela que foi a mais cotada foi a parte mesmo de crimes contra a dignidade sexual, tá bom? Então eu vou conversar hoje com a Michele. Claro que eu fico mais com a parte processual, a Michele mais com a parte penal, mas eu sempre tento fazer algum comentário ali para complementar a exposição. E então vou chamar a Michele Tonon para a gente poder começar a conversar, tá bom, pessoal? Fico muito feliz de estar aqui de novo com vocês na quinta-feira. Enquanto vocês vão entrando, então, eu vou mandar a solicitação para a Michele. Olá, Boa noite. boa noite. Já Tudo estava bem? com saudade, Michele. Pois é. Estava até me desacostumando, né, a arrumar as Ah, coisinhas, a me preparar para esse horário. arrumar as coisinhas, né? Assim, arrumar as crianças, arrumar não sei o quê. Me trancar no quarto. Hoje o assunto Ah, não é para crianças, tem que tirar as crianças da exatamente. sala hoje. Hoje o assunto Senão já eles podem não. perguntar, mãe, o que é o ato libidinoso? Aí não tem como mesmo. Ainda não dá para explicar. A gente acabou dando um tempinho nas lives, né, Michele? A gente estava até comentando, pessoal, essa semana, assim, às vezes aparecer ao vivo dá uma cansada também, porque exige É, mais da gente a preparação, aparecer ao vivo, etc. Mas a gente voltou, a gente tem aquelas 12 lives que estão lá guardadas, e agora a gente volta, como eu falei aqui, Michele, o tema mais cotado, assim, mais pedido foi a parte de crimes contra a dignidade sexual, mas a gente tem um título enorme no Código Penal, né? Assim, um título que não tem, nem teria como a gente tratar numa live de apenas uma hora. Então, verdade. pessoal, a gente decidiu, conversando, a gente vai tratar mesmo do primeiro capítulo, que é dos crimes contra a liberdade sexual, a partir do artigo 213. Nós vamos tentar aqui expor ao máximo sobre o estupro, que está no 213, a violação sexual mediante fraude, que é o estelionato sexual no 215, a importunação sexual no 215A e o assédio sexual no 216A. Se sobrar um tempinho, né, Michele? A gente avança ali para outros temas, mas eu acho difícil porque tem muitos detalhes para a gente conversar. E os exemplos sempre são maravilhosos. Eu já estou esperando, já estou Ah, esperando os exemplos. Então, é isso, né? Aí, Michele, então a gente vai começar nos crimes contra a liberdade sexual. Eu sei que tivemos algumas leis ali no ano de 2018, teve uma lei muito importante também que trouxe algumas alterações nesse título. sim. Alguns impactos nesse primeiro capítulo, mas impactos em outros tipos penais também e dispositivos da parte mais geral. A gente não vai ter tempo de falar totalmente sobre essas alterações, mas eventualmente a gente vai ter muita quinta-feira pela frente. A gente marca novamente uma live para dar continuidade a isso. Então Sim, vamos começar do 213, né, Michele? sim. Pessoal, a gente vai começar pelo estupro mesmo, do artigo 213, com a previsão do constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, e que nós tivemos uma questão muito importante com o antigo 214, né, Michele? A gente tinha um artigo que previa isoladamente atos libidinosos, e agora nós temos um crime único previsto ali no 213. Isso, verdade, Lorena. O 213, então, sob a epígrafe única,
de estupro reúne hoje tanto o estupro, a conjunção carnal, os atos Sim. libidinosos diversos da conjunção carnal, que antes estavam sob a epígrafe de atentado violento ao pudor. Então, não temos mais aquela figura autônoma do 214, mas isso não quer dizer que tenhamos aí uma abolício criminis da figura do 214, da antiga figura do atentado violento ao pudor, né? Não houve abolício criminis, é o gatinho, né? Aqui no meu caso entrou uma criança. Não, ele tá ali subindo nos negócios, caindo, aí ele caiu, eu falei, meu Deus, mas assim... Né? Agora você sabe o que é que eu faço, que agora você tem um filho aí também. Ele tá sumindo ali no armário, mas deixa ele vai se virar ali sozinho. Mas então, voltando. É um momento de descontração, né? Só voltando. E então, no 214, nós tínhamos o atentado violento ao pudor, todas aquelas condutas diversas da conjunção carnal, da cópula vaginal propriamente dita. Em 2009, tivemos a revogação deste tipo, do 214, e agora todas essas condutas estão reunidas no 213. Então, o que nós temos agora? A aplicação deste princípio que eu mencionei, da continuidade normativa típica, e não temos aí a situação, por exemplo, do indivíduo que pratica num contexto só, com uma única vítima, né, em relação a uma única vítima. Se esse indivíduo pratica a conjunção carnal e outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, este indivíduo incide num crime único de estupro, né? Não temos aí uma pluralidade de crimes. O que pode acontecer? Por exemplo, se ele pratica a conjunção carnal e outro ato libidinoso diverso. Ou, por exemplo, sexo oral, sexo anal, outras modalidades de grau equivalente à conjunção carnal. Este indivíduo, ele responde por um crime único, mas o magistrado, no momento de dosar, de individualizar a pena, vai poder aumentar a pena base com base nas circunstâncias do crime, considerá-las mais gravosas, né? Já que ele cometeu mais de um destes atos libidinosos. E é importante a gente comentar, Michele, porque quando a gente fala assim, crime único também, é no mesmo contexto, né? Porque Exato, a gente pode ter um crime continuado também, exato, em que um dia foi praticada uma conjunção carnal, na semana seguinte um É. ato libidinoso, e aí a gente vai ter várias tipificações em continuidade delitiva, né? Então, quando a gente está mais citando a questão da dosimetria também, nesse mesmo contexto. Verdade. Não é? E o crime de estupro, é importante dizer que ele é hediondo em todas as formas, né? Ele é hediondo tanto na forma simples do caput, do artigo 213, nas formas qualificadas dos parágrafos, né? Em que nós temos o estupro praticado contra menor de 18 e maior de 14, ou ainda quando tenha resultado morte. Qualquer uma destas hipóteses, seja tentado ou consumado, o estupro sempre será hediondo. Sim, porque a lesão corporal leve, ela já está no tipo penal. Por isso que o parágrafo 1º, pessoal, fala quando tem a natureza grave da lesão corporal ou a questão da idade, então um critério bem objetivo de idade, e o parágrafo 2º, quando ocorre o resultado morte. Aí nós temos a qualificadora porque muda a própria pena em abstrato do delito, vai ser um patamar maior de acordo com essa gravidade maior do ato praticado. A idade da vítima é sempre um dado importante, né, Lorena, quando a gente vai analisar essas questões do estupro. Se a vítima é menor de 18 e maior de 14, nós temos uma forma qualificada de estupro. Se eu tenho a vítima maior de 18 e nenhuma outra causa de vulnerabilidade, eu tenho estupro do caput. Se eu tenho a vítima menor de 14 anos, a tipificação não é no 213, é no 217A, que está lá no capítulo dos crimes contra vulneráveis. Então, eu não posso aplicar o 213 para vítima menor de 14 anos e é um motivo assim, de confusão das pessoas, né? A respeito da vulnerabilidade, o 217A é muito cobrado em provas, né? Perfeito, isso. A gente não vai conseguir chegar no 217A, porque ele já está lá no outro capítulo. Mas até comentando aqui sobre o estupro, já vai dar para fazer várias considerações que serão utilizadas para o 217A, de qualquer forma também. A gente tem algumas coisas interessantes, Michele, quando a gente fala
do estupro, a gente já falou, claro, das qualificadoras, desse momento da dosimetria, de ser um crime hediondo, mas tem alguns pontos que muitas vezes os alunos confundem. Por exemplo, quem pode ser sujeito ativo e passivo do delito de Sim, estupro, e verdade. muitas vezes fica uma confusão sobre a mulher poder ser também o sujeito Sim, ativo do estupro. sim, sim, verdade. É um crime, em princípio, bicomum. Qualquer pessoa pode praticar e qualquer pessoa pode ser sujeito passivo, pode ser vítima, né? Não se exige nenhuma característica especial, quer do agente, quer da vítima. E sim, a mulher pode ser sujeito ativo do estupro, porque nós temos aí os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que podem ser praticados. E a mulher pode ser, inclusive, mandante de um estupro, né? Pode auxiliar na prática do estupro, segurando a vítima, por exemplo. Então, mesmo né? sendo a conjunção carnal, ela pode atuar como auxiliar ou mandante. E nos Exato. atos libidinosos, ela pode praticar o próprio ato. Isso, exato. Quando a gente fala da conjunção carnal, necessariamente nós precisamos ter pessoas de sexos biológicos distintos, né? E aí a gente fala, grosso modo, de uma relação heterossexual. Não quer dizer que a orientação sexual dessas pessoas seja heterossexual, né? Mas eu preciso ter, para a conjunção carnal, por uma questão biológica, eu devo ter um homem e uma mulher. Já para os atos libidinosos diversos, aí eu posso ter pessoas do mesmo sexo biológico. Não há qualquer óbvia que um estupro ocorra entre pessoas do mesmo sexo biológico, né? Sim, e sempre quando a gente pensa no tipo penal em si, que vem essa questão da conjunção carnal, e a gente pensa nos atos como um sexo anal, sexo oral, muitos alunos confundem também achando que necessariamente tem que ter contato físico para a realização do tipo penal. E não é bem assim, né, Michele? Não necessariamente, porque o tipo penal fala praticar ou permitir que com ele se pratique. Então, muitas vezes a pessoa pode ser obrigada, constrangida, né? E constranger significa retirar a liberdade de autodeterminação da pessoa, a praticar um ato libidinoso nela mesma. Exemplo, um indivíduo com uma arma, exercendo grave ameaça com uma arma, obriga que a vítima se toque as suas partes íntimas para satisfazer a lascívia dele. Então, nesse caso, como ele está empregando a violência ou grave ameaça, né, está determinando a vítima que pratique um ato libidinoso nela mesma, este é um caso de estupro, embora eles não tenham nenhum tipo de contato físico. Perfeito. Bom, sobre o crime único a gente já falou. A gente tem outra questão interessante, que aí não impacta só no estupro, na verdade, mas foi a alteração do 225 do Código Penal. Acho até interessante a gente já comentar, que foi a questão da espécie da ação penal. E isso causa muita confusão até pouco tempo, né? Causava muita confusão porque a gente também tinha uma redação de uma súmula, que era a súmula 608 do STF. Então lá consta, no crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública e incondicionada. E aí o aluno ficava perdido com qual a natureza, qual a espécie dessa ação penal. Sim. Né? Isso mudou substancialmente, Lorena. Agora, o 225 traz expressamente que todas as ações penais dos crimes referidos neste âmbito, né, da dignidade sexual, todos eles, sem exceção, são processados mediante ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer que, independentemente da vontade da vítima, uma vez que as autoridades tomem conhecimento da infração penal, a persecução penal ocorre. O que nós tínhamos antes? Nós tínhamos algumas hipóteses em que se permitia à vítima que fizesse a representação ou não, especialmente nos casos de vítimas maiores de idade que estavam submetidas a uma condição de vulnerabilidade momentânea, por exemplo, né? Aquela mulher que bebeu um pouco e aí foi vítima de um estupro, mas ela se sente extremamente constrangida, o que é muito natural. Ela não quer expor a sua intimidade, não quer reviver aquele ato extremamente violento ou traumatizante perante quem quer que seja, né? Porque ainda que os processos tramitem todos em segredo de justiça, é natural que a mulher tenha que prestar 1, 2, até mais depoimentos, ela vai contar o relato dos fatos, ainda que para uma quantidade pequena de pessoas, ela vai ter que falar. Então, concedia-se à mulher, ou enfim, à vítima, a possibilidade de evitar o chamado streptus iudice, né, que é o constrangimento, o vexame decorrente do processo.
Então, em grande medida, essa previsão da ação penal pública condicionada à representação, o que estava lá na súmula 608, né, nos casos de estupro contra maiores de idade sem violência real, baseava-se nisso, no chamado strepitus iudice. Essa é uma palavra, é uma expressão latina importante, né? Eu sempre cito as expressões latinas, não porque eu quero gastar meu latim, mas é porque vem na prova, né? Vem na prova. São expressões importantes. Então, nesse sentido, nós tínhamos a ação condicionada à representação. Hoje, com a nova lei, a partir de 2018, não se questiona mais o interesse da mulher. Uma vez que as autoridades tomem conhecimento, a persecução penal prossegue, a ação penal pública é incondicionada. Então, uma parcela da doutrina critica, né, diz que retirou essa possibilidade de escolha desses casos, né, em que as vítimas não queriam expor a sua intimidade. Mas, de qualquer sorte, é lei posta, e até a técnica legislativa que foi adotada é considerada inadequada, porque a gente sabe que quando nós estamos diante da ação penal pública incondicionada, a regra é que o código nada diga, né? Quando o código vai excepcionar, isto é, trazer ações penais públicas condicionadas ou ação penal privada, o código expressamente o diz. No 225, ele adota a técnica contrária, né? Ele diz que passa a ser ação penal pública incondicionada. Então, na verdade, bastaria que tivesse revogado o antigo 225 e estava tudo certo, e aí nós concluiríamos que tudo é por ação penal pública incondicionada. Então, tem essa ressalva também que nem sempre o nosso legislador segue a mesma técnica legislativa. A gente sabe que a técnica legislativa são vários, né? Para a gente que já conversou ao longo desse ano sobre o pacote anticrime, a gente sabe muito bem que os lapsos são diversos. Nós temos vários, então não vai ser essa lei que vai excepcionar o caso. Verdade. E seguindo, Michele, também, lendo a respeito do assunto, tem outra questão relacionada àquela retirada furtiva do preservativo no momento da relação sexual. Que eu vi vários livros trazendo isso como atenção, já foi cobrado, inclusive, numa prova, que acho que é chamado de dissimulação, algo nesse sentido, e que pode vir a caracterizar, né, um estupro. E aí, se você puder explicar para a gente a diferenciação, quando caracteriza ou não, ou se caracteriza outro tipo penal nesse caso. Sim. Então, Lorena, eu até me recordo de ter lido isso pela primeira vez no professor Rogério Sanches, e em inglês, inclusive, essa palavra já apareceu em prova, né? Vamos gastar o inglês agora. O stealthing. Eu até li aqui, eu falei, eu vou deixar para a Michele falar o inglês. Ela já falou latim, fala inglês, daqui a pouco ela fala tudo, o latim, o inglês, o francês. Daqui a pouco eu vou falar francês, aguarde. Então, o stealthing é a retirada furtiva do preservativo sem o consentimento, claro, da outra parte. Então, o que pode acontecer? Se o indivíduo tira o preservativo e a outra parte percebe, e a partir deste momento ela se recusa a dar continuidade ao ato sexual, aí nós vamos ter a caracterização de um estupro. Ou seja, não há mais o consentimento a partir daquele momento. Porque o consentimento não é só no início, ele pode ocorrer durante o ato sexual também. Exatamente, perfeito. Inclusive, um exemplo, assim, eu fiz uma audiência essa semana, delicadíssima de violência sexual, e era exatamente essa hipótese, né? A vítima havia consentido com um determinado tipo de relação e depois o parceiro quis realizar um outro tipo de ato, ela passou a não consentir e aquele segundo ato foi forçado e foi caracterizado um estupro. Exatamente isso, né? Sim. O homem não pode, ou a mulher, enfim, né, ali o parceiro não pode pretender ali ir além dos limites que são impostos, né? Aí é aquela clara barreira, né? O não é não e a partir do não é crime, né? Sim. Bom, e aí tem a segunda possibilidade nesse caso da retirada furtiva do preservativo, se a outra parte não percebe, né, e se obtém, portanto, uma relação sexual de forma fraudulenta, porque o consentimento era para que fosse com preservativo. A partir do momento que se tira o preservativo, o indivíduo está agindo com uma dissimulação, uma fraude, aí ele pratica um tipo penal que possivelmente a gente vai comentar hoje, que é o do 215, que é o estelionato sexual, né? Em que ele obtém um consentimento não com violência ou grave ameaça, mas com fraude. Perfeito.
Mais alguma observação de estupro, Michele? Eu acho que pelos tópicos que eu pensei aqui, acho Ah, que nós já passamos, mas tem uma questão interessante que eu já vi aparecer em prova e muita gente fica na sim. dúvida, é uma tese do STJ, né? Eu já lidei também bastante com isso na prática, o beijo lascivo. Afinal, é Sim. estupro ou não é estupro, né? Então, geralmente, o beijo, a depender até da região do corpo em que ele foi dado e também da forma que o agente empregou para obter aquele beijo, né, não consentido, com a violência, com a grave ameaça, é caracterizado sim estupro, né? O STJ tem até a tese, o beijo lascivo integra o rol de atos libidinosos e configura o crime de estupro se obtido mediante emprego de força física do agressor contra a vítima maior de 14 anos, né? Então, o beijo, Uhum. sim, entra no rol dos atos libidinosos. Claro que no momento de dosar a pena não tem uma mesma gravidade, Sim, né, de sim, uma conjunção carnal, de outros atos sim. libidinosos diversos, mas entra, né? Eu acho que é isso. A gente comentou bastante coisa sobre o estupro. Para passar para o 215, para o Como o estelionato sexual. 214 que foi revogado, nós já comentamos, nós vamos para o 215, que é o estelionato sexual, mas no código está previsto como violação sexual mediante fraude. Então, nós temos lá a redação: ter conjunção carnal ou praticar o ato libidinoso com alguém mediante fraude, mas não só a fraude, tem lá outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, uma pena de 2 a 6 anos de reclusão, e se o crime for praticado com a finalidade de obter vantagem econômica, também temos a questão da multa com uma pena combinada de forma cumulativa. Então, temos aí, então, na prática, você já pegou algum caso de estelionato sexual, Michele, para defender? Ou como na parte da vítima agora, como na Não, parte do réu? do réu. Do réu. Casos que envolvem, Lorena, geralmente, né, eu peguei mais de um, em verdade, mas Uhum, pessoas que, a pretexto de realizarem algum tipo de cura, algum tipo de ritual, eu já peguei um caso que era trocas energéticas, já peguei um outro caso que era uma pessoa que se dizia líder religioso, líder espiritual e que precisava curar ali aquela uhum, jovem, várias jovens, de que estariam sendo atribuladas, espírito atribulado, então tinha que tirar o espírito do corpo. Então, esse tipo de questão, né, a gente pode, a princípio, achar que não acontece, a uhum. Juliana, né, tá comentando. Eu ia falar exatamente, né, esse caso rumoroso que nós tivemos aqui no interior de Goiás, né, de um falso líder religioso que atraía milhares de pessoas para o centro dele de cura espiritual e a pretexto de realizar curas nessas mulheres que padeceriam de muitas vezes problemas de infertilidade, que tinham dificuldades para engravidar, ou que estavam com problemas no relacionamento, ele se utilizava ali de toda uma farsa, de todo um. Realmente ele criava todo, né? Havia todo um mise-en-scène, havia toda uma questão ali de, né, invocação de espíritos e não sei o quê, para convencer a mulher que ela deixasse ser tocada, deixasse ser penetrada. Então, isso infelizmente acontece com alguma, assim, relativa frequência, né? Se utiliza geralmente da fé das pessoas, né? A mulher, ela Uhum, consente com a realização de um ato, geralmente a mulher é a vítima, né? Eu tô falando aqui mulher, mas pode ser, enfim, uhum. um homem também. Mas geralmente consente na realização do ato, por acreditar que está ali sendo de fato curada. Ou então existe também, lembrei agora de um outro caso que eu peguei, o falso profissional da área de saúde, o falso médico, o falso dentista, o Sim, falso sim. fisioterapeuta. Inclusive, eu até lembrei, a gente estava conversando aqui, isso caiu num concurso da magistratura daqui, do TJDFT. Caiu uma sentença que envolvia crimes contra a dignidade sexual e o examinador, a segunda fase daqui do TJ é feita pela própria comissão de juízes e desembargadores do tribunal, e era inclusive um processo que foi cobrado da Quinta Vara Criminal daqui de Brasília, e que a discussão era bem nos detalhes, sabe? Se era estupro, se era mediante fraude. Isso caiu na prova de sentença penal, na segunda fase. Aí foi na prova do Caio, ele até confirmou, foi na turma dele.
Então, assim, foi por um detalhe, assim, muita gente errou, muita gente colocou a tipificação errada, e aí você Sim, zerava ali, eu tirava uma nota muito baixa na sentença. é, Então, essas diferenciações, esses detalhes de diferenciação dos tipos penais é muito importante, claro que para qualquer carreira, mas já caiu na sentença penal do Tribunal de Justiça daqui. sim. Para a gente ver que o examinador ele sabe que se ele for ali nos detalhes, ele consegue criar uma dificuldade maior para o candidato Sim, também na prova. o que eu acho fundamental de observar nesses casos é se a vítima tinha ou não preservado a capacidade de consentimento. Quando a vítima está consciente, ela está ali, né, presente, ela não está, por exemplo, dopada, sedada, embriagada, dormindo. Nesses casos, a vítima tem a consciência dela preservada. Ela não consentiria com o ato sexual, mas em razão da fraude, da cena, de todo aquele engodo que o agente produz, ela é levada a acreditar que está acontecendo outra coisa. No caso do falso médico, por exemplo, ele diz o seguinte: eu preciso fazer um exame aqui, para esse exame eu preciso que você tire a sua calcinha, ou tire o seu sutiã, que eu vou tocar aqui para procurar um inchaço, eu vou procurar aqui para ver se os seus linfonodos e não sei o quê. Isso eu já peguei um também. Sim. O falso fisioterapeuta, que é pretexto de reabilitar o assoalho pélvico da mulher, também obriga a fazer determinadas posições que não condizem com a boa prática, que não condizem com aquilo que é rotineiramente feito por estes profissionais. Então, todas essas pessoas que obtêm o consentimento da vítima de uma forma anormal, de uma forma fantasiosa, fraudulenta, estes casos se incluem no estelionato sexual. A melhor forma de memorizar é isso. Agora, se a vítima está embriagada, se a vítima está dormindo, se a vítima está em coma, se a vítima é menor de 14 anos, aí eu não falo de estelionato sexual, aí eu falo de estupro de vulnerável, porque ali não tinha a menor condição de externar consentimento. Um outro detalhe importante deste tipo, Lorena, que serve para diferenciar dos outros, é porque nesse exige-se que o agente pratique alguma coisa com a vítima. Então, é porque no outro estava permitir que pratique, exato, né? Exato. Sim. Então, no caso do estelionato sexual, nós não vamos ter a incidência nesse tipo, por exemplo, se ele não toca na vítima, né? Se ele não pratica de fato, se ele não exerce o ato sexual, né? Então, é importante atentar para isso. E quando a vítima também é obrigada a fazer algo nela própria, não caracteriza esse tipo, né? É necessário que o agente participe do ato para caracterização. Então, um exemplo também mais fácil de gravar é o do João de Deus, né? Em alguns casos do João de Deus houve estupro de vulnerável, tá? Nem todas as hipóteses foram de estelionato sexual, ele também teve casos de estupro de vulnerável e de estupro também, se eu não me engano. Isso aí são os detalhes do caso concreto que vão dizer, né? Perfeito, ótimo. E eu acho que de estelionato sexual, o mais importante é como caracterizar o tipo penal mesmo, as diferenciações com os outros tipos. Não tem tantos detalhes, A nós ação já penal falamos. é incondicionada Isso que eu ia falar, também. nós já falamos da ação penal, porque é o artigo 225 que se aplica, né, a todo E as previsões. Não tem violência, não tem grave ameaça. Se tiver, é estupro. Sim, né? sim. É só a fraude, é só a conversa enganosa, é só mesmo ali o cenário, a situação fantasiosa. Se tiver violência ou grave ameaça, é estupro. Também vai para o 213 ou 217 anos. Né? Ok. O próximo, nós temos aí na verdade, nós temos a importunação, isso, que foi introduzida lá pela Lei 13.718, de 2018. Isso já é mais comum, assim, de ter situações em flagrante para eu pegar. A violação sexual mediante fraude, geralmente não há flagrante, né? A vítima acaba pensando depois o que aconteceu, cai a ficha depois sobre a violência, né? Ali, a fraude que ela sofreu. Então, eu nunca peguei situação flagrancial de violação sexual mediante fraude, mas já a importunação sexual já peguei, assim, ali no ônibus, ali no metrô, alguns casos de comunicação das vítimas, eu peguei principalmente. No dia seguinte a vigência da lei. Não. Eu olhei e falei, não acredito.
É porque antes da vigência da lei tinha Era aquela contravenção. discussão, era perturbação, né? E ficava aquela situação. 61, é. E se aí com a vinda, nós temos então um tipo penal, claro que a pena dele é mais razoável, não é tão grave quanto a do estupro, mas também não é a prisão simples, tão leve quanto uma contravenção Isso, penal, então a gente tem um meio termo, mas exato. lembrando que a pena mínima faz caber ali né, a O questão da estupro suspensão sexual. condicional do processo, isso. Então, nós teremos de qualquer modo a É um crime de possibilidade médio de potencial ofensivo. a gente vai ter, de qualquer modo, uma forma alternativa de resolução do processo e não necessariamente por uma prisão ou exatamente uma condenação para pena privativa de liberdade. E sobre a importunação, Michele, o que, que nós podemos falar para o pessoal de observações? Eu acho que você ressaltou muito bem, Lorena. Esse foi um tipo penal, ele é recente, né? É de É. 2018 também. Ele veio para suprir essa discrepância enorme e, assim, questões que eu enfrentei muito como defensora. Né? Algumas condutas Uhum, não têm o mesmo grau de reprovabilidade, não atingem a dignidade sexual da mesma maneira que um estupro, né, uma conjunção uhum, carnal, um sexo oral, um sexo anal, e eram enquadradas como estupro, já que se uhum, entendia que com a contravenção penal a gente ia sair praticamente impune daquela situação. Né? Então, uhum. na hora de fazer a defesa, era complicadíssimo, porque o estupro, o crime hediondo, e então o agente muitas vezes preso preventivamente. Eu me lembro de um caso em que o rapaz ficou bastante tempo preso por ter passado a mão numa garota de 17 anos e ela tava com como se fosse uma roupa de academia, assim, um short curtinho, e ele passou a mão, mas por cima do short, sabe? E esse cara ficou preso por estupro um tempo, sabe? Porque era menor de Uhum. idade e porque, né, foi assim um toque muito lascivo, mas não temos como, né, assim comparar, né, o grau de ofensividade dessa conduta com de uma conjunção carnal. É extremamente desproporcional, né? Já que a pena do estupro já Sim, começa muito alta. sim. Então, nestes casos, a gente tinha que batalhar muito e às vezes os juízes eram resistentes a desclassificar para Para contravenção, porque contravenção. era sair de um patamar, né, Exato, eram muito extremos, né? intermediário, não tinha nada intermediário. Né? Então, quando a gente passou a ter essa figura, de certa forma, então, para a defesa, nós recebemos aí com uma certa com um certo entusiasmo essa nova figura, né? Destina-se basicamente a tutelar essas situações que você mencionou, em que há aglomerações, que há toques Ah, indesejados no transporte público, infelizmente acontece muito, né? Os sim, agentes que se valem da proximidade física para passar a sim, mão, para palpar, para friccionar os órgãos genitais sim. contra o corpo da outra pessoa. E aí essa fricção já apareceu em prova do CESP, né? Essa fricção do órgão genital em outra pessoa, né? No francês é o frotteur, é o Chegou o froteurismo, francês chegou o agora. francês. Gente, ela já Caiu na falou prova latim, inglês e já falou. francês aqui na live. Então é o froteurismo, né? Fazendo ali o Ah, estrangeirismo, trazendo para o Brasil, sim. caiu na prova do CESP, foi na magistratura, se eu não me engano, do Sul, de Santa Catarina, não vou me lembrar o estado, mas perguntando se o agente que praticava o froteurismo respondia pela importunação sexual. E a resposta é sim, né? Porque o frotter, do francês, é o friccionar, é o passar, e isso sim se enquadra no tipo penal, porque geralmente é feito sobre a roupa da pessoa. É o cara que está lá no ônibus, já fala grego. Uma tradição do direito penal grego eu não conheço muito bem. Então, o cara tá lá no ônibus, se aproveita, às vezes, né, se masturba, ejacula em cima de alguém que tá ali no ônibus. Isso, infelizmente, acontece. O caso que eu peguei logo no dia seguinte da vigência da lei, foi um rapaz que ele estava no ônibus, a moça observou que ele estava ali encarando ela já percebeu um comportamento um pouco Uhum, estranho. E aí ela resolve uhum, descer antes. Ela estava indo para o trabalho, ela iria descer só no plano piloto.
E, no entanto, Uhum. ela decidiu descer numa parada, né? Na época eu trabalhava aqui na circunscrição do Guará, ela desceu ali e ele desceu Uhum. junto com ela. E aí tinha uma passarela, né, para cruzar para o outro lado da Uhum. pista, e ela foi andando e ele foi atrás. E uma hora ela olhou para trás e viu que ele estava com as calças abaixadas, né, tocando no órgão sexual dele, e que quando ela olhou e ele viu ali que ela olhou, ele começou a andar mais rápido, fazendo gestos e movimentações. Então, neste caso, também é importante frisar que essa conduta, esse ato, né, tem que ser direcionado a uma pessoa específica ou a pessoas específicas, determináveis. Porque se o indivíduo, por exemplo, faz isso, ele vai para uma praça, para a via pública e exibe os órgãos genitais dele para quem Aí quer que tem esteja passando, o ato obsceno. exato, aí é o Ah, 233, é o ato obsceno, ah. né? Isso eu também já lidei, tem algumas pessoas que inclusive têm um transtorno, né? São exibicionistas, gostam de andar Sim. nuas, gostam de exibir os órgãos sexuais. Então, nestes casos, é o 233. Para a caracterização da importunação, essa conduta de caráter libidinoso tem que se dirigir a alguém específico. Perfeito. Ótimo. Então, acho que do 215A é mais essa questão mesmo da necessidade legislativa de ter um meio termo, porque nós tínhamos Exato, extremos. Acho que exato. não, E também como é não, do não, renovatio legis impejus, né, Lorena? Porque isso, antes a gente tinha isso, uma contravenção, aí eu só né? aplico para os fatos Sim, ocorridos a perfeito. partir da vigência da lei, né? Ótimo. Nosso último artigo desse capítulo 1 é o do assédio sexual. Então, no artigo 216A, nós Uhum. temos constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de um emprego, de um cargo ou de uma função. Isso. O assédio, a doutrina, uma parcela dela, até chega a comentar que é um tipo, uma questão que não deveria ser tutelada em verdade pelo direito penal, né? Que seria uma questão, já que aí eu não tenho violência, não tenho grave ameaça, né? Eu teria aí Uhum. uma questão que poderia ser tutelada ou no âmbito administrativo, no caso das relações de direito público, ou no âmbito civil, ou até mesmo no âmbito Sim, do direito do trabalho, né? Inclusive, sim. há uma definição da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, do que é um parâmetro, né, para se compreender o assédio sexual. São, assim, contatos físicos forçados, é aquela piadinha, né, no ambiente de Uhum. trabalho que tem conotação sexual, é aquele condicionar do exercício profissional, a profissão, a progressão profissional, a promoção, ou até mesmo a Sim. não dispensa, não demissão, a um favor sexual. E esse tipo de favor sexual que o agente pretende, ele não precisa se consumar, né? Então, basta que o agente invista contra a vítima com este intuito de obter essa vantagem, que o crime já está caracterizado, ainda que o ato libidinoso, nada disso venha a acontecer. Então, e tradicionalmente, Lorena, eu acredito que esse seja o principal ponto também que as pessoas estão interessadas em saber. Tradicionalmente, se entende, né, se entendia que é preciso uma relação de ascendência e de subordinação. Uhum. Então, o Uhum. assédio só poderia acontecer quando há, por exemplo, um contrato de trabalho e eu tenho um superior hierárquico em relação à sua empregada, né, ou à sua funcionária subalterna. E, Uhum. então, isso se daria tanto no âmbito público, né, nas relações de direito público, quanto nas relações Quanto de direito privado. privado, mas precisaria dessa diferenciação. Seria o superior, né, Uhum. constrangendo o inferior, digamos assim, o subordinado, a praticar estes atos como uma condição de manter o seu emprego, ou de obter um aumento, ou de obter uma progressão funcional, né? Uhum. E necessariamente relacionado ao exercício funcional. Então, se o chefe, por exemplo, está lá insistentemente querendo namorar com a sua subordinada, mas nada relacionado ao exercício profissional fora do ambiente de trabalho, eu também não poderia falar de assédio. O assédio é o que Sim. condiciona o exercício do trabalho e a satisfação sexual. Então, nesse caso, nós tínhamos esse entendimento tradicional, era o que a doutrina dizia, né? A jurisprudência Uhum. vinha dizendo também. Até que em agosto do ano passado,
tivemos uma decisão do STJ, e nessa decisão o STJ reconheceu a prática do assédio numa relação entre professor e aluna. Porque, como regra, né, entre professor e aluno, eu não tenho ali uma relação, um contrato de trabalho, eu não tenho uma relação de direito administrativo. O professor tem a relação de trabalho dele com a instituição de ensino, né? E o aluno, ele tem a relação dele com a instituição de ensino também, mas não há propriamente uma hierarquia. O que há, naturalmente, em muitos casos, é uma deferência, um respeito, né? Há, naturalmente há uma relação mais respeitosa e o professor é visto como uma autoridade, né? Nem sempre, mas é. Então, o STJ considerou esse aspecto, que como professor, ainda que não exista essa relação formal de hierarquia, tem essa ascendência, porque pode reprovar ou aprovar aquele aluno, pode ali, exatamente, temor reverencial, esse é o termo que a gente pode usar. Como o aluno pode ali depender do professor para conseguir alguns pontos, pode, enfim, né? Então existe, de fato, essa possibilidade da aluna se sentir ali intimidada, constrangida, molestada. E foi o que aconteceu neste caso do STJ, é segredo de justiça, mas do que se teve notícia, o professor condicionou a obtenção de alguns pontos pela aluna para aprovação, né? Tocou os seios, tocou a barriga dessa aluna, como ali insinuando que daquela forma ela conseguiria os pontos para aprovação. Então isso foi reconhecido como assédio sexual. Então é uma mudança, né? Paradigmática, acredito que... E recente, né? Que vai cair nas provas. A gente não teve muita prova depois de agosto de 2019. Sim. E é o entendimento, então, que agora a gente tem que ressalvar, né? Tradicionalmente, entendia-se que não era possível, assim como também nas relações entre os líderes religiosos e os seus seguidores, os seus fiéis. Em princípio, também não há essa hierarquia. Há um respeito, há uma reverência, mas não há hierarquia formal. Esse não foi um caso apreciado, mas é o mesmo raciocínio do caso do professor e da aluna, penso eu, né? O mesmo raciocínio, né? Ali o religioso que é líder, que tem uma certa proeminência, ele pode se utilizar disso para, né, buscar algo ali, alguma satisfação sexual junto ao fiel, à fiel. E é importante também destacar, Lorena, que a doutrina também critica a redação desse tipo legal, porque fala em constranger, né, alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Então, constranger em direito penal, geralmente você constrange alguém a algo. E aqui não se diz constranger alguém a quê, né? E o constranger em direito penal, por exemplo, está lá no estupro também, que é a obtenção do consentimento forçado, é o dissenso. Né? Então, você retira a liberdade de escolha, de autodeterminação da pessoa. E aqui no assédio, como eu expliquei, o ato sequer precisa se consumar. Então, o que a doutrina sugere é que esse constranger seja entendido como um incomodar, um molestar, né? Como se fosse um constrangimento ilegal e não propriamente um constranger como do estupro. Então, mais uma vez, a técnica legislativa não foi das mais adequadas. Até ao utilizar o verbo sem o seu... enfim, o mas significado penal mais corriqueiro. Também. A gente utiliza. Nós já falamos, Michele, que é um crime bipróprio, você explicou, né, a questão dos vínculos e dos exemplos. Isso, já falamos também a questão do elemento subjetivo, como tem essa especial finalidade, né? Sim, isso é. Toda vez que a gente observa num tipo penal com o intuito de, essa expressão, né, com o intuito de, revela o especial fim de agir, ou dolo específico, como antigamente se falava. Então, eu tenho que perquirir isso, se o agente pratica aquela conduta com o especial fim de agir. O especial fim de agir não é condição para a consumação do crime, mas ele tem que estar revelado, essa intenção do agente. Uma vez que se revela essa intenção especial, o crime se consuma, ainda que a vantagem, né, o favorecimento sexual não seja obtido, que foi o que eu expliquei também, né? Ótimo. Bom, a gente encerrou os 4 crimes que nós propomos aqui, que é do capítulo 1.
Como resta para a gente ainda uns 10 minutinhos, Michele, a gente avança então para o capítulo 1A, que eu acho que é mais fácil que a gente converse ali sobre ele, que foi incluído também recente, em 2018, pela Lei 13.772. Então, uma Hum, alteração legislativa trazendo ali o registro não autorizado da intimidade sexual. Então, ao artigo 216b, produzir, fotografar, filmar, registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso, de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. A pena é pequena, de 6 meses a 1 ano de detenção e multa, e na mesma pena incorre, de acordo com o parágrafo único, quem realizou uma montagem em fotografia, vídeo, áudio, qualquer outro registro, com o fim de incluir uma pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. isso. Então, nós tivemos, um delito de menor potencial ofensivo, essa pena de 1 ano de detenção é uma pena bem baixa, vai para o juizado especial criminal, né? Mas uma inclusão em 2018, então, muito provavelmente, em razão de situações que aconteceram na prática, né? Assim, É, de situações divulgadas. E é, aí há é. essa realização pelo legislador da inclusão do tipo penal. Sim. Então, Lorena, nesse 216b é importante que a gente faça a distinção que futuramente a gente pode conversar. Nós temos a figura do 218 também, C, Sim, que é aquela questão sim, da divulgação destes registros. Nesse tipo, a sim. gente só vai falar mesmo do fotografar, do filmar e do registrar, ainda que o indivíduo não torne isso público, ainda É. que ele não ponha isso na rede social, ainda que ele não ponha isso no WhatsApp, ainda Uhum. o só registro, né, a só filmagem, ainda que não se torne pública, este já é incriminado, né? Então, o revenge porn, por exemplo, Isso. isso, É. está mais lá relacionado ao outro tipo penal, que é mais grave, Perfeito. inclusive. E, assim, para quem está estudando para a defensoria, por exemplo, para essas provas com viés mais defensivos, a gente pode pensar que o 218, por ser mais grave, absorve esse por ser menos grave. Se o indivíduo já faz o Uhum. registro com a intenção de publicar, né, eu Uhum. acredito que há aí um intercrimes, né, que é uma etapa necessária do outro, então aplica-se o princípio da consunção. Esse não é um entendimento, né, majoritário, a quem pensa diferente, que são duas condutas autônomas, mas Sim. penso eu que, né, por exemplo, numa prova de viés defensivo, essa é uma tese bastante plausível. Bom, então nós temos aí um tipo que vai punir, por exemplo, aquela pessoa que coloca uma câmera num banheiro público, num quarto de hotel, aquela pessoa que vai e coloca, sei lá, uma câmera também num trocador de loja, desses provadores de roupa, enfim, essas pessoas que querem obter esses registros de forma furtiva, né? Uhum. E é importante ressaltar que a caracterização do tipo requer que estes atos, né, a cena de nudez ou os atos libidinosos, tenham sido praticados em caráter íntimo, E privado e privado. sem autorização dos participantes. Então, se você, por exemplo, um casal, né, tá tendo relações sexuais na via pública, num parque, num lugar aberto ao público, e é Sim. fotografado e é registrado, aí a doutrina vai dizer, não tem a incidência de quem registrou no tipo penal, porque essas pessoas abriram mão da sua intimidade. Elas estavam num lugar público ou num lugar aberto ao público. Então, se as pessoas resolvem praticar atos de nudez, né, por exemplo, vai para a cobertura do prédio e fica nu lá em cima, né, pode ser registrado hoje em dia, né, com smartphone todo mundo Uhum. registra tudo. Então, a pessoa abriu mão da sua intimidade. Ela está num lugar público ou Sim. acessível ao público, se ela está na garagem de casa e a garagem é toda devassada, enfim. Então é preciso que esse registro tenha sido feito, por exemplo, dentro de um quarto, de um local fechado, que não é Uhum. acessível ao público, né? A partir do momento que as pessoas abrem mão, não há incidência e podem até mesmo responder, essas pessoas que praticam atos sexuais, por exemplo, em parques, em Sim. praças, na via pública, podem responder pelo ato obsceno do 233, porque a nossa sociedade ainda não tolera esse tipo de comportamento, né? Sim. Então, a gente tem a proteção da intimidade sexual, o crime também é bicomum,
né? Ou seja, eu posso ter qualquer pessoa, tanto como agente, como vítima, mas só que é importante frisar também que quando se trata de criança, né, ou adolescente, nós temos que atentar para o ECA, que lá nós temos algumas figuras específicas, né, que tratam justamente da proteção da boa formação moral, a proteção da intimidade, da dignidade sexual das crianças e dos adolescentes. Quando os crimes envolvem violência, envolvem grave ameaça, a gente tem a tutela do Código Penal, que é uma tutela mais grave. Mas esses crimes que geralmente não envolvem contato físico, mas que envolvem uma exposição da criança a algum aspecto libidinoso ou sexual, como, por exemplo, esses registros fotográficos, né? Aí a gente tem os tipos lá do ECA, 240, 241. Aí é importante sempre dar uma lida para verificar a adequação típica a adequação típica perfeita, né? Que é o que a gente faz em direito penal. Sim, sim. Bom, Michele, eu só tenho uma anotação aqui complementando que vai tramitar em segredo de justiça, que é uma imposição do próprio artigo, não precisa nem ver isso, que é do 234B, mas eu acho que quanto a essa nova figura, o mais importante mesmo é essa diferenciação com o 218 mesmo do Código Penal, como você falou. Que é a da divulgação, né? Que aí sim a gente tem lá o revenge porn, a sextorção, né? Hoje mesmo eu estava analisando um processo desse. O casal namorou durante 4 anos, tinha registros íntimos, na época esses registros foram consentidos, claro. Sim. Mas quando o casal se separou, aí o rapaz começou a chantagear a moça, né, para voltar ao relacionamento, senão iria divulgar aquelas fotos, o que de fato ele fez. Ele divulgou assim para um grupo de amigos, mas ele divulgou as fotos. Então, aí nesse caso, o registro foi consentido, mas a publicação, a divulgação não. Então, ele incide no 218C, né? E, bom, outro aspecto que a gente esqueceu talvez de falar, Lorena, do parágrafo, né, da montagem. Sim, que aí na montagem não é a pessoa, né? Aí é aquela história. Sim. Você pega uma cena em que está lá uma atriz pornô, ou uma mulher que tem ali a sua nudez publicada em alguma revista e substitui o rosto, né, pelo rosto da vítima, né? Então não é aquela pessoa, mas claro que isso afeta, né, expõe a intimidade dessa pessoa, afeta de alguma maneira. Lembrando que se for criança ou adolescente, ainda que a montagem seja grosseira, é lá no ECA que a gente vai tutelar. Perfeito. Nossa, eu aprendi demais, Michelle. Eu não lembrava nada desses. Sério, você não lembrava nada do. Porque assim, eu isso daqui eu quase não estudo, eu não dou aula de penal, como eu já citei aqui, eu fico mais com a parte de processo penal. Então, claro que eu sei alguns detalhes, mas principalmente o assédio sexual eu estava um pouquinho mais por fora das previsões. Então, tá vendo, gente? Não é só vocês que aprendem. Eu fico aqui perguntando para Michelle e fico só, nossa, realmente. Eu fico também aprendendo, né, Michelle? Então, esse tipo de crime, infelizmente, eles são bem corriqueiros, né? Na minha atuação como defensora, eu lido muito, né? Estupro de vulnerável. Então, realmente, eu sempre estudei não só para atuar na prática, mas também, claro, para dar aulas. E quanto eu vi algumas perguntas, né? Me perguntaram, como é que faz a defesa, por exemplo, naquele caso do estelionato sexual, do 215. A defesa geralmente vai se procurar algum tipo de consentimento da vítima, né? Porque ao menor sinal de consentimento da vítima, ou seja, ela entende que aquilo foi uma cena, mas a partir dali ela assentiu com a prática sexual, aí por motivos diversos, né? Tendo ela a capacidade para consentir, uma vez que ela consente, o ato passa a ser, né, consentido e, portanto, atípico. E então eu me lembro que num desses casos, né, do líder religioso, ele não era uma pessoa assim que tinha aqueles votos de castidade, nada disso. E o que ele dizia era que as relações eram consentidas, que era como se, né, houvesse ali um encantamento, uma sedução. E lá pelas tantas as mulheres acabavam, né, desejando ter consensualmente a relação sexual com ele. Então,
Claro que isso não se aplica quando se trata de menor de 14 anos, por óbvio, né, que sempre haverá estupro, mas em casos de pessoas maiores de 14 anos, se não há violência, se não há grave ameaça e nenhuma outra causa de vulnerabilidade, segundo o nosso ordenamento, maior de 14 anos pode praticar qualquer ato sexual livremente, desde que tenha, né, desde que não tenha nenhum tipo de outra vulnerabilidade, por exemplo, não tenha uma doença mental, não tenha nenhum tipo de comprometimento, não esteja ali sob o efeito de bebidas ou de drogas, né? Eu já peguei muitos casos também dessas festas promovidas por adolescentes, em que jovens às vezes tomam bebidas, né, assim, de forma descontrolada e perdem um pouco a noção, aí acabam se relacionando sexualmente, aí a família descobre, e aí fica aquela satisfação. Então, nesses casos, geralmente a defesa busca afastar a vulnerabilidade temporária e procurar algum tipo de consentimento da vítima. Mas na maior parte dos casos acontece condenação, porque a palavra da vítima tem muito valor nesses casos, né? Então, porque geralmente são crimes que acontecem... São as escondidas. Exato. Então, a palavra da vítima, claro que tem que ter ali uma série de cuidados, né? Deve se verificar todo o contexto, se ouvir testemunhas, né? Caso elas existam. Mas, geralmente, a palavra da vítima tem bastante força nesse tipo de crime. Sim. Michele, faltam 2 minutinhos pra gente. Só frisando, pessoal, assim, teve algumas perguntas mais de cunho de opinião pessoal, ou então para que comentasse algum caso referente ao Neymar, ao recente caso do professor de Direito Penal, o caso do João de Deus. Eu, por exemplo, na minha atividade, na minha atividade como juiz, eu não posso comentar os casos. Então, assim, por isso que eu nem... A Michele, ela fez alguns comentários pertinentes a respeito da contextualização do caso do João de Deus mesmo, mas também não cabe a gente ficar dando opinião sobre, né? São casos muitas vezes ainda em apuração também. Exato. O do João de Deus eu só falei mesmo também porque, inclusive, ele já tem condenações, né? Tem, inclusive, um documentário que foi produzido. Para quem se interessar pelo assunto, é um documentário que está, se eu não me engano, é da Globo, né? Que foi como começou tudo aquilo, e, enfim, e aí mostra todos os crimes. Então, é uma coisa de conhecimento público e notório, mas outros casos realmente que estão em apuração, né? Não cabe. Não cabe comentar, assim. Bom, gente, Michele, obrigada pelo retorno. Espero que a gente engrene de novo nas lives às quintas-feiras e que a gente combine outros temas, claro, para a gente até dialogar com o processo penal também, para eu poder falar um pouco também, porque eu fico aqui só de entrevistadora, mas eu adoro, porque eu aprendo muito, eu estou revisando todo o direito penal. Mas vai chegar a minha vez. Então, e eu não tenho problema, né? Eu vi muita gente fazendo as perguntas e tal, alguns comentários. Eu não tenho problema nenhum de falar desses aspectos, né? Sobretudo porque eu acho que a gente tem que ter uma abordagem muito técnica e muito tranquila desses assuntos, sabe? Então, como eu já tenho muitos anos de prática, então às vezes as pessoas fazem uns comentários e eu nem me incomodo, sabe? Porque é do meu dia a dia, lidar com um olhar técnico, com um olhar objetivo. Sim. E a nossa intenção aqui é de trazer um olhar técnico, jurídico e objetivo. Não é também a gente ficar aqui dando as nossas opiniões ou falando sobre casos. Por isso, então, está sendo ótimo revisar tudo. A gente vai continuar, gente. Nós traremos os outros assuntos que foram sugeridos também. Claro que a gente ainda tem outras coisas de crimes contra a dignidade sexual que também dá para conversar. Como a gente falou, não caberia aqui na live, mas a gente agradece a presença de todo mundo que voltou a acompanhar a gente. O Theo não quis participar, eu queria muito que ele tivesse passado por aqui, feito alguma coisa, mas ele simplesmente foi dormir, olha só, ele tá dormindo aqui. Que bonitinho! Dormiu, ele não quis fazer nada. No início ele estava pulando e depois ele foi dormir, então foi bom também para não ficar correndo atrás dele aqui ao vivo. Mas logo ele fica mais à vontade, logo ele vai começar a passar. Sim. Bom, é isso, Michele. Obrigada, gente. A gente continua conversando, Michele, pra gente marcar nossas próximas. Estava com saudade de você. Vamos também. Eu sei que você está trabalhando bastante, mas ela sempre arruma um tempinho pra gente, viu, gente? Para participar aqui das lives.
Beijo, gente. Beijo, boa Obrigada. noite. Tchau, Obrigada a Michele. todo mundo pelo Beijão, até carinho. mais. Tchau, tchau, Tchau. Lorena. Boa noite.